Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, esse lugar, esse momento, esse ambiente onde você aprende um pouco mais sobre o Ministério Fiel, sobre as nossas vertentes, aquilo que nós fazemos durante o nosso dia a dia, nosso ano. E este é mais um episódio da primeira temporada do nosso Ministério Fiel, exatamente. Nós estamos falando em temporadas, até porque a pouco a gente muda o nosso formato, com certeza os meninos aqui do nosso estúdio também farão mudanças, isso vai ser muito benéfico para todos nós que estão nos ouvindo também, para você que está nos ouvindo e assistindo. E hoje com um convidado muito querido Juan, o primeiro calvino do nosso Brasil. Aliás, o Juan calvinista do Gmail. Se você sabe que o nome de João Calvino como é que fala em francês? Não vou me arriscar. Não vai. Jean Calvin? Jean Calvin, exatamente. jeancalvin@gmail.com. Esse é o nosso. Falei seu e-mail. Não, então, mas o que acontece? Quando eu estava no seminário, aí criei uma conta no Gmail para servir como backup. Certo. E aí tentei meu nome, Juan de Paula, não deu certo. Aí, naquela época, tinha uma instituição acho que ela era holandesa, mas que distribuía literatura em espanhol para o Brasil, e Felire. E todo seminarista pedia ali livros e ganhava uma Instituta de Calvino em espanhol. Uau. Na época, foi antes de uma editora relançar, e era o que a gente tinha, né? E aí o nome veio Juan Calvin, ou Juan Calvino, alguma coisa assim. Aí eu joguei lá no Gmail, deu certo. Olha só. E aí depois aquele e-mail que servia de backup, ele passou a servir como e-mail pessoal. Principal. E aí ficou lá, né? Muito bom, então olha só, se você quer conversar com o Juan Calvin, esse é o que vos fala hoje conosco, nosso convidado. Por favor, Vini, faça as grandes honras de apresentar o nosso querido convidado. O pastor Juan de Paula já é um conhecido nosso aqui da Fiel de muitos anos, né? Ele serviu aqui conosco como tutor dos cursos Fiel, na época CFL, né? Curso Fiel de Liderança, por muito tempo. E depois veio a ser um dos nossos professores. E já está fazendo parte de 2 cursos, né, pastor? 2 ou 3? Gravei hoje o terceiro. O terceiro. Comecei aí com o Catequese, Ferramentas para Instrução. Tema este que, inclusive, até a Fiel publicou como artigo, na Glória da Graça de Deus. Sim. Um tema aí que eu venho trabalhando desde o bacharelato em Teologia. O segundo curso foi Teologia Contemporânea, com o Franklin Ferreira, o Leandro Lima. Catequese, com o professor Franklin também. E esse terceiro foi gravado hoje. É um curso... que aí eu tive essa honra aí de idealizar o módulo que eu ministrei num outro contexto e ofereci para o curso Fiel também, que é a história do protestantismo brasileiro. Então, a história desde o comecinho até os dias atuais da igreja evangélica no Brasil. Claro que de uma forma mais focada em alguns segmentos, mas de uma forma panorâmica, né? O senhor é professor junto com outros, né? Perdão, doutor Alderi Matos. Isso, já esteve historiador oficial da Igreja Presbiteriana no Brasil. Exatamente. Isso mesmo. O reverendo Alderi esteve conosco semanas atrás aqui. E esse foi um dos motivos da gente ter escolhido um outro assunto para falar hoje contigo, que é sobre teologia contemporânea, né? Boa. Mas vamos à biodescrição, né? Por favor. Acadêmica do nosso querido pastor Juan de Paula. Pastor e professor, né? Hoje nós teremos mais um podcast. Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul, convalidado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Teologia e Ministério Pastoral pela Universidade Luterana do Brasil. Ele também é professor de Teologia no Seminário do Sul, no Seminário Martin Bucer, na Uniatitude e também, como falamos, do Cursos Fiel. E é pastor na Igreja Batista do Redentor, no Rio de Janeiro. E o mais importante, casado com Eulina Seda. Certo? Com certeza. Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, pastor. Sempre uma alegria ter o senhor aqui conosco. E que bom que deu certo de estar aqui à mesa conosco. Obrigado, irmãos. Para mim é uma honra sempre servir na Fiel. Eu me considero um fruto, né, do Ministério Fiel, acesso aí a literatura quando novo convertido, comecei a acompanhar, quando no seminário frequentar as conferências, então me considero um filho aí da casa, né? E o Ministério Fiel foi fundamental na minha formação espiritual e ministerial.
Juan, fale um livro, então, que te marcou nesse momento aí de começar a caminhada cristã, e um livro que você falou, poxa, Fiel me ajudou muito com esse livro aí. Eleição do Spurgeon. Boa. É um sermão, um livrinho. Uhum. Eu li, comecei a ler Sermões do Spurgeon Novo Convertido. Eu tive contato logo no início da minha conversão com o saudoso... até falamos em alguns deles numa das aulas hoje desse curso dos missionários americanos que vieram. Tive contato com o saudoso Russell Shedd. Uhum. Eu servia numa igreja batista, né? E ele foi lá palestrar e conversamos. E ali o novo convertido mesmo, tinha acabado de responder aí a graça de Deus em arrependimento e fé. E ele me indicando já algumas literaturas, então ele leia o Spurgeon. E aí peguei o Eleição. Logo, tema tão forte, né? Mas peguei logo no início da caminhada, fiz a leitura. O chamado para o ministério do Spurgeon é da Fiel ou da Page? Eu acho que é da Page. Esse é da Page, eu posso né? estar errado, porque eu tenho pouco tempo em casa. Ok. É da Page mesmo. Mas, Da Fiel não é. Ok, eu li esses dois no começo, o Chamados para o Ministério e o Eleição do Spurgeon. Foi o que marcou assim, o começo da caminhada. Bom. Sermão sobre eleição. Muito bom. Aí pensando então agora sobre tempo, né? Você falou do começo da sua caminhada. O que define ser uma teologia contemporânea? Em que momento da história a gente pode dizer que isso é contemporâneo ou se é formado uma teologia contemporânea? O que tem dentro dessa teologia para ela ser chamada de contemporânea? Ok, esse foi um curso ministrado por Leandro Lima, Franklin Ferreira, também cooperei. A gente procurou trabalhar a teologia do século XX, porque a história ela é dividida e a teologia ela é desenvolvida na história, então ela é dividida em algumas áreas, né? No tempo. Então você tem a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. A teologia, ela decidiu, vamos dizer assim, ou aqueles que articulam decidiram a usar essas mesmas categorias, né? Então você tem a teologia medieval, que exerceu grande influência no Ocidente. A teologia medieval ela começa após Agostinho, mas debaixo de uma influência agostiniana. E aí você tem na história a modernidade, e aí debate-se se ela começa na Renascença no século XV, se começa na Reforma com o século XVI, a Reforma usa o ad fontes, os elementos do movimento renascentista, né, para voltar às fontes ali dos originais bíblicos, enfim. Também tem uma enorme influência no Ocidente. A partir do século XVIII, nasceu o movimento iluminista, um movimento filosófico que procura, basicamente, tirar Deus da esfera pública. Então, Deus se torna algo privado, você tem a razão como elemento último para aferir se algo é verdadeiro ou não. E aí você tem um nascimento da ciência moderna. Como eu falei, Deus, então, ele sai da arena pública, entre aspas, né? No sentido do pensamento intelectual público, e a fé é relegada à esfera privativa. E com isso, a igreja perde influência, a igreja cristã e tal. Naquele tempo, a teologia era uma disciplina universitária. Aliás, voltando um pouquinho, quando as universidades surgem no início do segundo milênio, elas surgem por catedrais europeias que viram universidades. Então, elas nascem debaixo do cristianismo, né? Então, você tinha ali o bacharelado em arte
Era o trivium, gramática, lógica, retórica. Você tinha um mestrado em artes liberais, o quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia, alguma coisa assim. E aí você tinha um doutorado, que aí você estudava medicina, direito e teologia, sendo que a teologia era a rainha das ciências. Então, hoje a gente só médico e advogado que é chamado de doutor, a gente não. Então é uma brincadeira, né, que eu faço, não, somos servos, né? Só uma brincadeira que eu costumo falar para os alunos. Mas, então a teologia, ela desfrutava de uma relevância pública, né? Ali o movimento escolástico e a reforma deu seguimento. A reforma, ela começa numa universidade. Debate de ideias ali, Lutero em Wittenberg, como professor de Bíblia, hebraico e livros bíblicos, né? Dava preleção sobre salmos. Então, ele pregava como uma espécie de um pároco adjunto, né? O pastor da igreja era o Johannes Bugenhagen, né? E ele auxiliava, e aí, como Lutero era genial no púlpito, esse pastor sempre dava oportunidade para o Lutero pregar. Então, ele pregava, mas a reforma ela nasce ali em debate também universitário. E no iluminismo, a teologia ela perde esse lugar, porque uma vez que a fé ela vira algo relegado à esfera privada, então a teologia perde seu papel ali, sua relevância pública, né? Então, o que se faz com os teólogos? Porque naquele tempo a igreja ela era nacional. Não havia o conceito moderno que temos hoje de denominações evangélicas. Não existia, era a igreja nacional, e aí se o país fosse católico romano, então aí era a igreja católica apostólica romana. Se o país fosse evangélico, usando o termo aqui estrito, tá? Então era a igreja que chamamos hoje de luterana. Se fosse reformado, então era a igreja reformada, a gente chama popularmente de calvinista, né? Esse não é o nome é reformado. Então, a igreja era nacional e os pastores eles eram formados nas universidades. Então, lembram? Calvino, Academia de Genebra, Zwingli em Zurique, depois Bullinger, Martin Butzer em Estrasburgo. Então, os reformadores montavam suas academias universitárias para formar os pastores letrados, sobretudo nas escrituras, né? E aí, voltando pelo iluminismo, ok, a fé vai para a esfera privada, e agora? O que a gente faz com a teologia? O que a gente faz com esses professores, doutores, que são pagos com o dinheiro público, né? Então, um homem chamado Friedrich Schleiermacher, antes de Schleiermacher, você tem todo um debate filosófico de racionalismo, empirismo, romantismo com Kant, idealismo, enfim. Não quero entrar muito nesse ponto, mas toda essa efervescência filosófica, Kant, Hegel, etc., um homem chamado Friedrich Schleiermacher, da Igreja Reformada Alemã, uma igreja nacional, e você tinha a ala evangélica, luterana, a ala reformada, criado dentro do pietismo, da tradição pietista, que é uma tradição de movimento de renovação espiritual dentro do luteranismo. Ele, então, começa a fazer modificações teológicas. A igreja, até aí, então, era uma igreja credal, cria e confessava a fé cristã. O Schleiermacher ele muda isso. Ele passa a defender sua teologia, advogava um sentimento de dependência do infinito, né? O homem infinito, então, Cristo como uma autoconsciência de Deus, usando uma linguagem filosófica, se valendo de elementos do cristianismo, está ali no núcleo comum, no credo apostólico, mas, na verdade, tirando desses elementos o seu
real sentido, o seu sentido histórico, concreto da fé da igreja. E aí, nessas modificações, ele então começa a trabalhar, a negar esses elementos, a falar da teologia como algo meramente voltado para a igreja, e teologia prática, como ele chama, ele é um dos idealizadores dessas divisões que a gente tem hoje, teologia bíblica, sistemática, histórica, prática, né? Mas ele falava muito de teologia prática, voltada para o cuidado das vidas, só que tirando dessa prática os elementos de fé histórica do cristianismo. Então nasce o chamado modernismo teológico, que é popularmente conhecido como teologia liberal. Então nasce daí. E aí esse tipo de teologia vai para o campo da exegese. Então, depois um professor, Julius, acho que é Julius Wellhausen, então ele vai tirar até teve um rabino que o James Houston registrou que ele chama Wellhausen de assassino de Moisés, porque ele vai pegar o Pentateuco e dividir em 4 fontes. Né? Então, o Pentateuco é uma colcha de retalho, ele dizendo, não creio nisso, né? Que é uma colcha de retalho de 4 fontes, que é a javista, lorista, deuteronomista e sacerdotal, de priest, né? Do inglês JEDP. Então, e aí vem o advento do chamado método histórico-crítico, que trabalha com uma hermenêutica de suspeita do texto sagrado. Aí nasce a teologia liberal. A gente está falando ainda de modernidade, né, de século XVIII, só que século XVIII, depois XIX, essa efervescência teológica, ela vem para o século XX. Ok? E aí você tem os desdobramentos dessa teologia liberal, tá? E as suas reações. Ok? Quais são essas reações? Né? Então, você tem a teologia liberal, você tem a neo-ortodoxia, que é uma reação, mas alguns dizem também que acaba não rompendo com elementos do liberalismo teológico. A gente pode discutir isso, é discutido, né? Você tem o fundamentalismo como uma reação, e também você tem, a partir do fundamentalismo, uma outra reação, que é o evangelicalismo. Né? Então, e aí você tem, dentro do liberalismo, né, ortodoxia, fundamentalismo e evangelicalismo, você tem todo o cenário do que é chamado de teologia contemporânea. Legal. Eu posso dizer que essa aula aqui, com certeza, né? 5 minutos aqui, se você conseguiu acompanhar, né? Eu sei que muitos que nos ouvem são seminaristas, alguns são membros de igreja que não estudam teologia nesse sentido, né? Se você achou difícil, e eu acho que pode ser muito bem difícil esse momento de introdução, ouve de novo, porque eu acho que tem pontos importantes que você pode buscar para pesquisar as pessoas, né? Eu sei que você falou do Schleiermacher, que foi um ponto específico aí, mas ouvir isso para entender o cenário do que está sendo formado, para então entender, olha, a mente está sendo desenvolvida para isso daqui por conta desse cenário político, por conta desse esvaziamento de Deus na esfera pública, né? São pontos que vai ser muito importante para você que está ouvindo a gente, talvez retornar aí e poder acompanhar. Obrigado, viu? Ou faça o nosso curso de teologia contemporânea. Já vende agora. Não precisou nem chegar no final para poder Um dos professores comenta, muito engraçado, que é engraçado assim, triste, mas curioso, né? Engraçado no sentido de curioso. O Schleiermacher, um dos professores, comenta que a própria esposa, criada dentro da tradição pietista, ela não congregava com o marido. Ele pregava na Igreja da Trindade, que era uma grande igreja, né? Mas não a Trindade de São José dos Campos, era a Trindade lá da cidade dele, da Alemanha, a Igreja da Santíssima Trindade, alguma coisa assim. Okay. A Trindade que é boa. Guerra, isso. Não, Pastor Tiago Guerra não é com vocês, não. Tá? Não é a Igreja da Trindade de São José dos Campos. E a esposa dele congregava numa outra igreja de tradição pietista junto com os filhos.
por discordar do ensino dele, né? Assim, a gente compreende que ele tenta salvar a teologia no contexto universitário. Né? Para dar sentido para o pensar teológico numa esfera onde não tem mais Deus. É isso. Esse é o ponto, né? A ideia dele desculpa cortar você, viu, Juan? Não, excelente. Mas me parece que é justamente isso, né? Tipo, não existe mais um debate onde a teologia e Deus é colocado em pauta. Eu sou um teólogo, e então eu preciso conversar de igual para igual para essas pessoas onde dizem que Deus não está dentro da esfera do debate. E a forma que ele soluciona isso é o fundamento do liberalismo. É você esvaziar as questões sobrenaturais das escrituras dentro da teologia e trazer isso para um debate mais filosófico, um debate mais cientificista, talvez. Psicológico, né? Ele trabalha muito subjetivismo. Sim. E agora, a gente compreende isso, por outro lado, ele faz isso às custas dos fundamentos históricos da fé. Aí é ruim. E ele é o pai da criança. Né? Ele é tido como o pai da teologia liberal. Pastor, sabe o que eu achei muito interessante na sua fala, na sua explicação dos caminhos e descaminhos? É que somente num segundo momento que foi para a área da exegese, né? Então o negócio começou totalmente filosófico, tentando dar essas respostas. Aí depois assim, vamos para a Bíblia, né? Tipo assim, o negócio não começou com uma exegese, né? Tipo, parece que criou-se todo um pensamento filosófico esvaziado da sobrenaturalidade, marcas, né, da fé cristã histórica, e depois ainda foram para as escrituras para tentar fazer o texto dizer aquilo que eles já estavam dizendo. Então, há manuais de filosofia, eu lembro que eu li isso na minha época de bacharel, que vão falar que Baruch Spinoza já fazia algumas críticas a relação a convicções tradicionais a respeito da Bíblia. Mas, de fato, é o que eu trabalho até na aula que o Ministério Fiel lançou sobre o evangelicalismo, o que é o evangelho, né? No cenário da teologia contemporânea, eu tenho escrito sobre isso, tá? Isso é uma pesquisa oficial que eu estou fazendo também, a nível de mestrado pela CAPES, inclusive, que é o conceito de autoridade das escrituras, que é muito forte em Karl Henry, né, um teólogo batista reformado que liderou o movimento evangelical no pós-guerra. Eu falo dele nessa aula, né? E ele advoga muito isso a nível do debate intelectual público, a justificativa da autoridade da revelação. Se Deus existe, e ele existe, ele é uno e trino, ele se revela nas Escrituras, então, logo a Escritura, ela, sendo a revelação de Deus, ela tem um papel de autoridade. E isso guia todo o debate teológico, exegético, né? Então, é essa questão exatamente da autoridade das Escrituras. Eu lembro de um trecho da aula do Jonas. Jonas, na parte de apologética, é a pessoa, né? Teologia apologética. E ele fala assim, dando uma aula para a gente no seminário no Butz, ele diz assim, se você aceitar os pressupostos, você já perdeu o debate. Nessa questão, se você só aceitar de que Deus não precisa estar dentro do debate, você já perdeu o debate. Né? Se você aceitar o pressuposto da pessoa, em vez de você confrontá-la na primeira instância, você já perdeu o debate. E eu acho que é isso que Schleiermacher perde de vista. Né? É aceitar que a sociedade já tinha imposto que Deus não precisa estar no debate. Então, eu tive aula no meu tempo de seminário, de bacharel, eu tive aula com docentes adeptos de variações do liberalismo teológico. E eu lembro de um professor que ele estava na sua retórica em sala descredenciando a Bíblia Sagrada. E eu fiz uma pergunta para aquele professor. Eu falei, professor, o senhor acredita em Deus? Acredito. Ele é absoluto? Eu falei, como? E ele bugou. Ele ali... aí aquela coisa, usou do status de professor para sair pela tangente. Mas por que eu fiz isso? Como eu vou falar que Deus é absoluto se
Como eu vou falar que Deus é absoluto, né? Se eu não tenho o respaldo para falar desse Deus. Então, como eu sei que Deus é absoluto? É claro, não estou defendendo aqui meramente um convencimento racional. No último podcast aí, o professor Franklin, nos brindando aí com a história aí de Calvino, eu concordo 100% com Calvino nesse ponto, do testemunho interno do Espírito Santo. Sim. Né? Então, há uma questão de convencimento em relação a uma obra de Deus, a uma graça na vida da pessoa. O ponto é que a nossa crença na autoridade das Escrituras ela é plausível. Ela não é uma fé cega, não é parafraseando o Kierkegaard, né? Não é um salto no escuro. Não que alguns chamam de fideísmo, né? Não, de forma alguma. Não é um fideísmo, né? Exatamente. Aí, então, pastor, você chegou a falar sobre o neo-ortodoxia, falou sobre o liberalismo e comentou sobre as respostas nisso, né? Como que essa resposta, o fundamentalismo, ele se dá? Quem são as pessoas que talvez venham com nomes principais aí para poder ser resposta a esse movimento liberal, desenvolvendo essa teologia contemporânea? Então, no início do século XX, alguns pastores e docentes se reuniram para tratar a questão ali, em 1910, os fundamentos, né? Afirmando basicamente 2 pontos, tá? Basicamente gira entre 2 pontos. As escrituras sagradas como autoritativa, como inerrantes, sem erros, né? E verbalmente a inspiração verbal plenária, né? E suficiente, infalível, e a divindade de Cristo, em seu nascimento virginal, na realização de atos extraordinários, milagres, né? E sua morte expiatória, vicária, substitutiva penal, e também a sua ressurreição, ascensão e esperança do segundo retorno. Então, basicamente, se divide em inspiração e divindade de Cristo. Né? Esse movimento ele começa muito bem, só que ele tem desdobramentos de 2 problemas aqui. O primeiro é adotar uma perspectiva escatológica peculiar do grupo como a única possibilidade de escatologia. Então, esse foi um problema. E o segundo problema foi um afastamento da esfera pública, um separatismo radical, como se o mundo fosse uma bolha, né? O mundo fosse dominado por Satanás. É uma interpretação errada do que significa príncipe desse mundo, né? Então, o mundo físico, misturar mundo como sistema de pensamento hostil a Deus, como uma ausência da bondade de Deus na criação. E esse separatismo de uma influência na criação. E aí entra o evangelicalismo, que procura afirmar os fundamentos da fé, mas que procura não cair no separatismo, compreender crenças que são comuns a todos os evangélicos, como também ter uma influência positiva cristã na sociedade, como a criação de faculdades. O Eton College está lá na aula, né? A revista Christianity Today, Cristianismo Hoje, Carl Henry, usando a sua expertise aí de jornalista antes do ministério, chegou até a escrever para o New York Times, e era um rapaz de 20 e poucos anos à época, ele era um prodígio no jornalismo, né? Então ele usa essa habilidade dada pelo Senhor para promover a fé cristã, e a Christianity Today ela nasce, Cristianismo Hoje, perdoem-me a dificuldade com a pronúncia, mas ela nasce para ser um contraponto à chamada Centurião Cristão, que apesar do nome era uma revista de promoção
da teologia liberal, do evangelho social, né, que advogava ali que era suficiente você dar o pão de trigo a quem tem fome. E, de modo algum, a gente está aqui negando que a gente, como cristão, vai negar o pão de trigo a alguém que está com fome. Né? Não é esse o ponto, mas que o pão de trigo ele é perecível e temporário, o pão da vida é eterno. Amém. E todo ser humano ele tem essa necessidade, como pecador que o herdado de Adão, de receber o pão da vida. Por isso a gente prega o evangelho. Né? Então, o evangelicalismo ele surge como uma opção saudável no cenário da teologia contemporânea, que não quer ceder a uma hermenêutica de suspeita da Bíblia, como Vinícius muito bem colocou, que era o que o liberalismo fazia, quer ser uma influência saudável e não ser separatista como fundamentalismo. E a neo-ortodoxia foi um movimento também que começou como uma reação ao liberalismo, e aí, assim, você tem duas reações à neo-ortodoxia. Você tem pessoas que entendem que ela é a mesma coisa que o liberalismo, e você tem pessoas que veem nela pontos... o evangelical Bernard Hahn, né, que vai dizer que a neo-ortodoxia tem pontos positivos. Então, aquela velha analogia de você jogar... Você tem um bebê que foi limpo ali na banheira, né, e fez ali a sua necessidade fisiológica. Então, a gente joga água com o bebê junto, ou deixa o bebê na água suja, joga água suja e fica com o bebê. Então, o Bernard Hahn vai dizer que a neo-ortodoxia ela tem elementos de criatividade para falar de uma boa teologia, mas ela tem também elementos nocivos. Então, ela não pode ser aderida criticamente, também não deve ser jogada totalmente fora. E aí você tem ótimos teólogos, como Kevin Van Hooser, outros, que partem do pressuposto da autoridade das Escrituras, da inerrância bíblica, e que mas procuram se valer de elementos de criatividade. O Van Hooser, quando ele fala do drama da doutrina, ele está usando ali um neo-ortodoxo, o Hans Urs von Balthasar, um católico alemão, muito amigo até do Papa, do teólogo Joseph Ratzinger, que foi Papa, né? Amigo muito próximo. E um neo-ortodoxo também, muito influenciado por Karl Barth, também tem alguns pontos positivos, mas ele criticava o Karl Barth por uma adesão ao método histórico-crítico de interpretação das Escrituras que o Balthasar não aceitava. Né? Pastor, me parece que ficou bem claro que o liberalismo seria essa abordagem às Escrituras, duvidando dela, não tendo ela como a base, ao mesmo tempo também filosofando muito em tudo isso e tirando a questão da sobrenaturalidade, né, da fé. Mas ainda não ficou muito claro o que o próprio senhor mesmo mencionou, que alguns acham que é a mesma coisa, né, a ortodoxia. O que seria neo-ortodoxia e quais os pontos de contato e de divergência dela em relação ao liberalismo? Então, a neo-ortodoxia ela começa com Karl Barth. Karl Barth ele é filho de um pastor reformado na Suíça, né? E ele decide, então, que vai estudar teologia, ele o faz, e assume, então, um cargo de pastor assistente na igreja de Saint-Pierre, em Genebra, Suíça, a mesma igreja que Calvino foi pastor. E ali ele estava descontente com o trabalho, porque como pastor assistente ele não pregava muito, e ele vai para uma área rural chamada Safenville, alguma coisa assim. Ele assume uma congregação, ele era da igreja também reformada de fala alemã, isso no início então do século XX ali. Ele aderiu na sua formação de graduação em teologia o liberalismo teológico, ele assume essa posição. E o que acontece com ele? Ele lida com a Primeira Guerra Mundial.
Então, cadê esse otimismo em relação à humanidade? Esse mito de uma bondade inata do ser humano? Ele tem uma decepção em ver uma guerra de proporção mundial e o seu liberalismo cai por terra. E ele não sabe o que dá para a congregação, porque a esperança utópica caiu por terra. Ele se junta a um amigo, Eduard, é difícil pronunciar o sobrenome dele, mas algo tipo Tuyensen, alguma coisa assim. É um nome difícil mesmo. E junto com esse amigo, acho que ele era um pastor luterano, eles estudam, então, o filósofo dinamarquês, o Søren Kierkegaard, né? Ele estuda o Calvino e Lutero. E ali ele tem uma conversão teológica. Né? E então, em 1919, ele escreve um comentário, Carta aos Romanos, que nos livros de história da igreja é descrito como ele jogou uma bomba no parquinho dos liberais. Ele, com esse texto, ele sucateia o liberalismo clássico, porque ele trabalha temas como transcendência de Deus, revelação de Deus, e ele torna o Schleiermacher ultrapassado. E então esse material dele começa a ter uma ampla adesão. Ele é convidado, mesmo sem ter doutorado, a lecionar em universidades, e assim ele segue essa carreira até a sua aposentadoria, escreve bastante, a dogmática eclesiástica, né, o chamado Elefante Branco, acho que são 16 tomos, né, e em alguns seminários tem esse material escrito em alemão, e aí nasce a neo-ortodoxia, como uma reação ao liberalismo. Então, a Barth ele entra numa fase existencialista, ele ainda aceita o método histórico crítico, mas ele vai tentar trabalhar ao mesmo tempo com uma ideia de transcendência divina, por isso que chamam de teologia dialética, né? E ele começa a fazer alguns discípulos. O luterano Rudolf Bultmann, que estuda o Novo Testamento, dentre outros, né? Só que alguns discípulos de Barth, eles voltam, palavras do próprio Barth, eles voltam para o Egito. Né? Então, Barth, eu estou tirando vocês do Egito, vocês estão voltando para o Egito. Começam a trabalhar com uma dicotomia, Jesus histórico, Cristo da fé. Barth fala, isso tem cheiro de docetismo, né? Então, ele próprio critica o movimento que ele fundou. No final da vida, Barth vai para uma fase mais anselmiana, é a melhor fase dele. Ele comenta o Catecismo de Heidelberg, a famosa frase, qual foi seu tema teológico mais importante? Né? Ele estava dando uma palestra, se não me engano, nos Estados Unidos. Ele, Cristo me ama e a Bíblia diz assim. Ele parece que morre no seu falecimento, na noite anterior, ele parece que morre orando, ele faz uma última oração, e canta um hino, faz uma última oração. Então, no final da sua vida, ele desenvolve uma postura mais próxima da fé cristã histórica, né? Eu não quero entrar no debate, tá, se Barth era um evangélico ou não é esse meu ponto, mas ele, então, ele afirma alguns elementos da fé histórica, mas, ao mesmo tempo, ele mantém alguns elementos da suspeita, né? De hermenêutica de suspeita. E um exemplo prático de uma conclusão teológica que seja neo-ortodoxa? A Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Né? Vou tirar esse corte aí do pastor falando exatamente. Né? Coitado. Barth cria assim, não eu. Pronto. Eu creio na inerrância das escrituras, na sua inspiração verbal plenária. Mas o Barth, ele... que acontece? Ele, então, com a adesão dessa hermenêutica de suspeita e do método crítico histórico de interpretação das escrituras, o Barth, ele então tem essas conclusões de não afirmação da inerrância,
e aí uma ênfase demasiada na experiência que entra no problema que eu mencionei aqui de autoridade das Escrituras. Se a autoridade não está nas Escrituras, no sentido da revelação de Deus, ela está em quem? Barth vai dizer que está em Cristo. Mas como você conhece Cristo? Esse foi um problema de Barth, epistemológico. Se você não conhece pelas Escrituras, você dá lugar à experiência como autoridade. E isso é um problema em Barth. Então ele chega nessa conclusão de que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus, para poder rejeitar aquilo que ele acredita que não é o que Cristo representaria, algo assim, mais ou menos isso. Eu estou simplificando em uma frase, tá? Mas o ponto de Barth é que a Bíblia se torna a palavra de Deus a partir de um encontro transcendental com Cristo vivo, né? Então, ele crê na ressurreição, mas ele crê que é a experiência que vai conduzir o fiel à palavra. Então, ele tira esse elemento da autoridade, da inerrância, né? Ainda que, em alguns textos, ele afirme positivamente as escrituras sagradas. Como eu falei, o Barth ele é dialético, né? Ainda assim, pelo menos ao meu ver, ainda que ele tenha contribuído, ele também gerou seus problemas. É interessante, né? Porque ouvindo cada trecho, tanto do liberalismo quanto da ortodoxia, tanto fundamentalismo e evangelicalismo. Muito obrigado, Juan. A gente vê frases soltas de cristãos hoje que refletem diretamente isso, né? Ou de não cristãos também, né? A gente vê pessoas falando de rede nacional de televisão, você vê atores, você vê programas de TV que expressam ideias exatamente liberais ou exatamente ortodoxas na sua fala sobre assuntos referentes à Bíblia, sobre cristianismo. Eles refletem isso. Esse ponto onde mas ela não é a palavra de Deus, ela contém alguma coisa. Aí, a partir da sua experiência com o divino, é que você começa a se desenvolver. E, na verdade, não é isso. Ela é a palavra de Deus porque ela é a palavra de Deus. Deus falou e é aquilo que está escrito. Ela foi inspirada. A Bíblia não vai depender da minha experiência para que ela seja a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus e pronto. Perfeito. Por que eu comecei a pesquisar esse tema? Desde quando eu comecei a estudar teologia formalmente, e eu comecei muito novo, como também alguns anos atrás eu servia integral no Ministério Pastoral e a providência de Deus me conduziu hoje eu sirvo na docência a tempo integral e pastoreio de forma parcial. Eu considero a docência um ministério, né? É um ministério, e serve também a Igreja de Cristo. Uma coisa que eu percebo isso que você falou, Marcílio, também nos alunos. Sim. Então, muitas vezes eles repetem, e assim, com muito carinho, alguns dos quais não estão atentos ou aprofundados naquilo que estão repetindo, e você tem um problema aí de uma... por exemplo, até coloquei isso no início da minha pesquisa, um jovem que vai para o seminário. E ele é um jovem muito piedoso, muito fervoroso, um evangelista ardoroso, alguém apaixonado por missões, uma vida muito, muito piedosa, um testemunho cristão, e, enfim, uma pessoa que ama profundamente a Deus. E ela vai para o seminário, muitas vezes até ela não está preparada para encontrar diferentes correntes teológicas, e dependendo, professores também acabam colocando, né, o aluno chega ali, ele não tem ainda uma ferramenta ou um aparato, né, para lidar com aquele tipo de conhecimento. Às vezes, professores colocam as coisas de uma forma que aquele aluno ele fica acuado. E com o tempo, alguns nesse perfil se tornam, aqueles que outrora eram fervorosos, se tornam cínicos, se tornam
maldosos, enfim. E quando vão para o ministério, acabam não servindo bem. E aí você tem desastres. Não que isso não possa acontecer com conservadores também, mas a ideia desse assunto é a gente dar nome aos bois. A gente, né? Então, quando a pessoa citar tal frase, então, olha, essa é uma corrente que vem de lá de trás, que afirma isso e isso. E fazer a pessoa entrar em xeque, no sentido de que eu estou, por exemplo, debaixo de uma igreja local que faz parte de uma denominação e que tem uma confissão de fé, uma declaração doutrinária de fé, que diz exatamente o contrário. Que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Que diz que ela é inspirada verbalmente, forma verbal plenária. Sim. Que Jesus Cristo é Deus e homem. Então, ela entender que, ok, eu estou consumindo um discurso que vai de encontro à fé da igreja que eu faço parte. E de ter elementos para discernir isso. Né? Sabe o que é interessante? Que a gente teve a conversa com o Mauro Meister aqui sobre educação cristã, e ele falou dessa importância onde a gente tem que manter os nossos filhos, os nossos seminaristas e pastores dentro de uma bolha, por necessidade de você não fazer com que ele perca o coração ou a mente por ser colocado em ambientes esses como acadêmicos. A fala do Mauro, ele diz assim, eu acho que um bom cristão só deve ser colocado à prova, eu vou colocar agora nas minhas palavras, né? À prova com a sua teologia e com a sua fé no doutorado. Porque aí sim ele já teve maturidade suficiente no bacharel, no mestrado, para se manter dentro daquilo que é verdade e real, daquilo que nós queremos como sã doutrina. E aí sim ser exposto a algo que pode tentar confrontá-lo. Porque se você coloca um jovem seminarista, um vocacionado, e você coloca ele de frente de um professor liberal, e é o que a gente vivenciou no Brasil em diversos seminários, né? Professores que foram... que receberam diversos desses jovens que entendiam ser vocacionados ao ministério e que foram destruídos ou foram sugados por uma teologia liberal, né? por um ensinamento, porque não tinham base tanto na sua fé quanto no seu amadurecimento na teologia. E é super importante ressaltar isso, né? Que a gente não deve jogar os nossos jovens para um seminário ou você mesmo, como um pastor, né, já por algum tempo de carreira, ir para um lugar onde você vai ser efetivamente confrontado por conta dos professores, mas desenvolver essa sua maturidade até conseguir debater, talvez você próprio com o Karl Barth, debater você próprio com o Schleiermacher, vendo os seus escritos, isso é super importante. Agora tem uma pergunta que talvez, eu não sei se eu vou... Deixa eu só comentar essa questão do Mauro. Ela é muito relevante e muita gente nos acusa, por exemplo, é um termo que eu ouço muito, vocês fazem parte de uma bolha. Uhum. A questão é, todo mundo faz parte de alguma bolha. Claro. Todo mundo. A pergunta é, que tipo de bolha você quer fazer parte? Uhum. Porque, mas vocês conservadores são uma bolha, ou vocês vivem dentro de uma bolha. Ok, não conservadores também vivem dentro de alguma bolha. Uhum. Né? E a questão é, que tipo de formação a gente quer para os nossos pastores, que tipo de pastores nós queremos ter. Queremos ter pastores frutíferos, pastores que pregam o evangelho, que discipulam vidas, que fazem trabalhos evangélicos frutíferos para a glória do Deus Trino. Então, esses vocacionados eles devem ser formados num ambiente doxológico, para a glória de Deus, num ambiente que promove a piedade cristã, e num ambiente de honestidade intelectual e profundidade acadêmica. Uhum. Então,
E compreender que aquele que está começando os estudos teológicos, ele tá construindo uma base. Você falou isso, Mauro está totalmente correto. Então, você vai para um seminário de uma denominação ou um interdenominacional, você vai aprender ali sobre interpretação da Bíblia, sobre os originais, sobre a história da igreja, a teologia sistemática, muito importante. Como eu tive uma formação plural, por assim dizer, não acho isso bom, mas foi o que eu tive na época, que muitos dos meus colegas eles estavam criticando coisas. Não, eu sou crítico, mas ele não conhecia o objeto da sua crítica. Né? Então, o exemplo que eu usei, mas você é fundamentalista, se você ver alguém passando fome, você não dá o pão. Ok, mas eu sou seminarista numa igreja num contexto de favela no Rio de Janeiro. Então, eu estou dando pão de trigo o tempo todo para as pessoas. Um exemplo. Então, agora, mais importante que o pão de trigo é o pão da vida. Então, e engraçado que, geralmente, esses que me acusavam, nada contra, muito pelo contrário, eram jovens de classe média, média alta, e de igrejas abastadas no contexto da minha cidade, que é o Rio de Janeiro, a capital. E nada contra, e louvado seja Deus por eles, mas por essas igrejas tal, mas eu, questões da providência divina, seminarista e amo muito a igreja a qual eu fiz parte e servi nela o tempo que eu pude, entendeu? Então, mas era uma crítica que eles não conheciam o objeto da crítica, ou seja, você está usando um teólogo crítico para criticar a tradição cristã, mas você nunca leu um livro robusto, você nunca estudou a tradição cristã de forma intelectualmente honesta e robusta. E o que você conhece de Atanásio, de Agostinho, de Irineu, de Anselmo, Boécio, Calvino, dentre outros, né? Os reformados pós-Calvino, etc. Só um momentinho, mas eu acho interessante porque muitas das vezes a gente esquece que o seminarista, o pastor e o teólogo, antes de qualquer coisa, ele é ovelha. E ele precisa ser pastoreado. E, infelizmente, nós trocamos a formação ministerial. Na verdade, a gente trocou até mesmo a formação cristã, né? Por currículos, ao invés de discipulado. Eu percebo que, assim como muitos cristãos também não sabem viver, são expostos a currículos. Não, as pessoas estão vendendo curso de vida cristã. Né? Pastoreio não se vende. Então, o seminário e a academia tem um papel muito importante na vida do pastor. Mas é o discipulado por meio de um pastor ou de pastores mais velhos sobre a vida daquele jovem e a igreja, a sua comunidade, é que irá o formar, né? Mas nós, às vezes, achamos que o cara só precisa cumprir um currículo e aí é onde ele se perde e quem falar mais alto na orelha dele vai ganhar o coração dele, né? O ponto é que, muitas vezes, a teologia liberal ela é álibi para ressentimento. Então, e acho que é o Augustus Nicodemos que fala isso, que com o reconhecimento do MEC, não estou entrando no mérito da questão, muitos liberais que tinham uma alta formação acadêmica, eles agora vão ter espaços. E eles, então, outrora ficavam em silêncio por questões denominacionais. Então, agora não. Agora eles têm o seu espaço, como gostam de falar, o lugar de fala, né? Tem seu espaço e seus salários, né? Exato. E aí, um fenômeno de desconstrução, de desconstruir a fé do aluno e tornar o aluno um cínico, alguém que está indo para o ministério por uma questão empregatícia, não com senso de missão, não com ardor, não com fome evangelística, paixão por pregar o evangelho. E aí você pega
não estou generalizando, mas a gente pode falar a maioria. Você pega alunos de seminários com cristãos, né, confessionais, e aí você vê o trabalho que esses alunos estão realizando, que esses formados estão realizando. Então você vê, vai para o campo, frutifica, está discipulando pessoas, está indo para campo missionário, fazendo lindos trabalhos para a glória de Deus. Então você vê que e aí você vê um aluno que ele se torna cínico, ele vai para o campo, ele faz mal para aquele campo. O campo desfloresce, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, voltando ao assunto da teologia contemporânea, pastor, não que a gente tenha saído dele, né? Mas temos agora essa etapa chamada evangelicalismo, né? O movimento evangelical. Até então, os crentes não eram chamados nem de evangélicos, né? Eram mais chamados de protestantes ou reformados. Onde o evangelicalismo, o que é ele na sua essência, principalmente em relação ao que as bolas que o liberalismo e a neo-ortodoxia, até mesmo o fundamentalismo levantou? Então, o evangelicalismo ele busca, como movimento, resgatar a essência do que é chamado de tradição evangélica, só que esse termo ele começa com os luteranos, né? Eu mesmo não gosto de chamar luteranos de luteranos, eu chamo de evangélicos, né? E aqueles que são chamados de calvinistas, eu gosto de usar o termo reformados. Acho que são os termos mais apropriados aí. Só que os luteranos, uma belíssima tradição, eles não têm o monopólio do evangelho, né? Outras tradições também pregam o evangelho. Então, a ideia do movimento evangelical, também foi chamado de neo-evangelical, era resgatar, na efervescência do debate, o que é a tradição evangélica histórica. Ou seja, aí você tem elementos, 4 deles eu citei ali na aula, os 4 elementos do evangelicalismo. O primeiro é a autoridade das escrituras. Então, o evangelicalismo ele tem uma postura de aceitação do texto sagrado. Hoje, um termo que está sendo muito usado, mais para nosso tempo, né, é uma postura de amor ao texto sagrado. Então, o evangelicalismo ele tem como primeiro elemento a autoridade das escrituras, né? Como segundo elemento, a singularidade de Jesus Cristo na salvação, e não há outro. A escritura é muito clara quanto a isso. Jesus Cristo não é uma possibilidade no meio de outras ou várias possibilidades. Não, ele é a única. Ele é o único mediador, ele é o único redentor. A singularidade de Cristo na salvação. A terceira, essa singularidade de Cristo, é uma outra tensão em Barth, mas não quero voltar aqui nele. O ato salvador de Cristo na cruz, ele nos chama a uma resposta. Então, o terceiro elemento é a urgência de conversão, a fé e o arrependimento como resposta humana à graça de Deus. E o quarto elemento é a urgência de servir na criação, né? Considerar a bondade de Deus na criação e servir com os dons que o Senhor Deus deu. Então, os evangelicais fundaram jornais, universidades, centros de produção intelectual para poder fornecer à igreja elementos ali de ensino para poder lidar com todas essas tensões da modernidade, né? Então, isso se aplica a qualquer contexto. Se a gente está numa área de extrema pobreza, vamos pregar o evangelho, mas também vamos socorrer essas pessoas, não de modo equiparado, tá? Não de modo equiparado, de forma alguma. Porque o pão de trigo a gente tem que dar, mas ele perece. Mas a gente dá o pão de trigo também, Jesus Cristo fez isso em João 6. Viu pessoas com fome, ele foi lá e multiplicou pães e peixes. Mas quando ele prega quem ele é para aquelas pessoas, dura esse discurso de se ouvir e as pessoas vão embora. Então a gente dá o pão de trigo sim, mas entendendo que mais importante do que o pão perecível é o pão eterno.
que é Jesus, ele é o pão da vida. Então, esse é o evangelicalismo, né? Você tem uma primazia da evangelização, mas ela não anda sozinha, ela pode ser acompanhada de ministérios de misericórdia, que é o nome bíblico, né? Para essa questão de cuidar dessa área da pessoa, né? E vestir a pessoa, enfim, sobretudo quem ministra em contexto de extrema necessidade e vulnerabilidade econômica, né? E então, enfim, tem que também entender essa... você pode dar o pão de trigo, mas o pão da vida é o mais importante. Então, digamos que o evangelicalismo ele traz um equilíbrio a extremos que o liberalismo, né, a ortodoxia e também o fundamentalismo acabou trazendo, essas racionalizações, né, extremas. Né? Sim, exatamente. Porque todos esses 4 pontos que o senhor levantou, em algum momento eles levantaram também, mas de maneira desequilibrada e antibíblica. Sim. Né? Então você vê, por exemplo, variações hoje da neo-ortodoxia falando que a evangelização e a ação social estão no mesmo patamar, né? Você tem aqui uma desconsideração, por exemplo, da questão da penalidade eterna, né? E se você olhar um fruto do evangelicalismo, nós reformados não aderimos em toto, né, como toda a sua teologia. Você tem, por exemplo, pastor Billy Graham. Ele foi o homem que mais apresentou Cristo para o maior número de pessoas na história do cristianismo. E isso é um bom feito. Ele apresentava o evangelho, ainda que com elementos na sua doutrina da salvação os quais nós não concordamos, entendemos a soberania da graça de Deus. Mas, por exemplo, ele e Cal Henry trabalharam juntos, só que o Henry ele era face do evangelicalismo no campo intelectual, o pastor Billy Graham na cultura de massas, no sentido de que ele foi alguém que atuou com a evangelização mundial, os fenômenos das cruzadas evangelísticas. Então, por exemplo, ele esteve no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 1960. Deus usou... Eu não era nem... Isso foi 19 anos antes do meu nascimento. Mas Deus usou esse evento para que uma igreja fosse plantada como resultado da cruzada do Billy Graham, para que 40 anos depois eu fosse alcançado ali pela graça de Deus, confessasse a minha fé em Cristo e ser batizado nas águas, né? Então, então assim, Deus usou isso em sua providência para me trazer a Cristo. Então, foi um homem de frutos, né? Ainda que com discordâncias no que tange a doutrina da salvação. Sim, ele era mais arminiano, né? Exato, e a gente lida isso de forma evangélica, né? Era um irmão e tudo mais. Então, o movimento evangelical, ele foi um movimento frutífero. Não estou sendo pragmático, mas querendo dizer que crenças verdadeiras, quando são aplicadas na realidade, elas vão dar seus frutos, seus bons frutos. Né? Estamos tratando da revelação de Deus, da sua palavra. Então, alguém prega o evangelho debaixo da autoridade das Escrituras, vai ter fruto. O Espírito Santo trabalha a partir disso. Exato. O que ele não vai fazer é trabalhar em alguém que está dizendo a Bíblia não é verdade, por isso você não precisa crer nela, e o Espírito Santo vai lá e vai trabalhar em cima dessa mensagem falsa. Não. Aliás, não sei como o senhor trabalha da forma em sua providência, mas dentro de um discurso que nega as Escrituras e nega o próprio Deus, a gente não vê o senhor trabalhando em cima disso. Eu fui ver um filme um tempo atrás, num streaming, e eu não consegui ver esse filme todo. Realmente eu desisti de ver o filme. Sim. Era um pastor
de uma tradição conservadora, que ele começa a ter dúvidas em relação ao inferno. Sim. E ele começa a pregar o universalismo. E aí aparece esse pastor pregando sobre isso na sua igreja, pregando sobre isso na prisão. E eu lembro, assim, da cena do prisioneiro, um meliante, né? Alguém que havia cometido um crime. Dessa pessoa sacudiu o pastor e falou: mas eu preciso ser salvo. Né? Você tem uma cena também de uma série médica que um homem ele está moribundo, né? Quase na sua no seu falecimento, estado terminal, e ele pede para chamar o capelão no hospital. Vai uma capelã e ele começa a confessar seus pecados para a capelã e começa a pedir que ela ore por ele, que pediu que ela pregasse o evangelho. Ela, com a adesão dela à teologia liberal, ela começa a falar que o problema dele era a culpa né? E aquele homem vira e fala: pelo amor de Deus, me chama um capelão de verdade. Nossa. Né? É uma série mesmo, é uma série que passa aí. Então, assim, o que alguém que não crê vai pregar? É claro, eu concordo com Agostinho, a Confissão de Westminster também trata isso. É óbvio que se um obreiro não regenerado ele prega o evangelho, você abre a jaula e solta o leão, ele vai devorar quem estiver à frente. Vai trabalhar de acordo com a sua natureza. Então, ele não crê, mas se o evangelho é verdade, o evangelho como verdade, ele vai ter o seu efeito, né? E agora, e o que não crê? E aquele que fala do que ele não crê? Que tipo de fruto? Que tipo de... entende? Então, isso não é uma discussão que envolve só o contexto acadêmico da formação teológica. Porque essas pessoas elas vão ministrar nas igrejas, elas vão servir nas igrejas. E o que elas vão falar? Sim. Eu acho que a gente chegou num ponto que é bem crucial para os nossos dias atuais, né? Essa seria a minha próxima pergunta. Eu queria falar de Kuyper, mas não sei se faria sentido dentro desse nosso contexto, né? Porque ele traz uma teologia, traz a seu entendimento sobre a questão das esferas, o que vai ser muito benéfico, né, para o seu próprio tempo, né, dentro desse contexto. Mas não queria falar sobre isso. Eu queria apontar... Mas o Kuyper, ele vem de uma teologia liberal. Ele... desculpa, você levantou a bola. Não, pode falar, porque eu queria falar, já tem 3 perguntas atrás. O Kuyper, ele sai da faculdade liberal, ele vai pastorear a igreja, ele fala que a maior vergonha dele foi aplaudir um docente que negou a ressurreição física de Cristo. E ele vai pastorear uma paróquia, né, reformada, e ele era incrédulo, a congregação não. E a congregação, percebendo a incredulidade do pastor, ela começa a orar pela conversão do pastor. E Deus atendeu a oração da congregação. E parece que uma filha de um fazendeiro de 15 anos o presenteou com as Institutas de Calvino. E aquilo renovou, e aí ele foi o servo de Deus que foi, né? Sim, tanto é que ele vai trazer as verdades da Bíblia para a sociedade, para esse debate que é importante, que era o que os liberais não conseguiram fazer, excluindo as escrituras sagradas. Mas aí, dando saltos, né? Porque agora eu estou indo para a nossa questão hoje. Você falou de pastores que estão dentro de púlpitos e que estão falando sobre aquilo que não creem, né? E aí a gente tem diversas teologias que estão lutando, ou militando dentro de púlpitos em nossos dias, né? O quanto isso é maléfico para a igreja? Essa é a minha pergunta para você, né? Aí a gente tem teologias que vão focar em raça, em cor, em tipo e tudo mais. Como é que você vê isso? Está dentro dessa teologia nossa contemporânea? É um desdobramento desse liberalismo, daquilo que a gente acabou de conversar? Sim, porque o liberalismo, então, ele tem a reação da neo-ortodoxia,
essa neo-ortodoxia se multiplica em várias escolas, sobretudo escolas existencialistas, e também tem as historicistas, né? E a partir das escolas historicistas, na década de 60, alguns padres católicos e pastores protestantes aderem ao materialismo dialético, ao marxismo, como um elemento de interpretação da realidade e das escrituras sagradas. Então nasce aí a chamada teologia da libertação, que é uma variação aí da teologia da esperança, né? Por alguns teólogos europeus. E aí o falecido Rubem Alves, acho que ele vai estudar em Princeton, e então ele estuda esse tema da teologia da esperança. Quando volta para a América Latina, você tem Leonardo Boff também, que fez um doutorado na Bélgica, né? E Hugo Eismann, José Bonino, você tem argentinos, peruanos, você tem teólogos latino-americanos que estudaram fora do Brasil. Engraçado que falam de teologia latino-americana, mas Estavam todos na Europa. Toda a formação epistemológica europeia. E, né, como se existisse uma teologia pura, vamos dizer assim, entre aspas, feita epistemologicamente na América Latina. Não. Então, começa na década de 60 a chamada teologia da libertação, uma teologia da esperança, uma variação dela. O nome é lindo, mas o conceito, né, debaixo de... o Jürgen Moltmann interage muito com o marxista, o Ernest Bloch, né, a filosofia da esperança. E então trazem para o Brasil numa variação, que é a teologia da libertação, que nada mais é do que o marxismo, né? Então, eu li muito Teologia da Libertação no meu primeiro ano de seminário, e eu lembro de um livro, não sei se era Hugo Eismann, um desses, ou Carlos Master, e ele dizia o seguinte, que, vou parafrasear, a preocupação não era com a vida após a morte, a salvação eterna, a preocupação é com hoje, agora, com a opressão e com a libertação dos oprimidos. E aí o uso do livro de Êxodo, né, como dentro dessa dialética oprimido e opressores, a luta de classes, só que uma negação, vamos dizer assim, desses elementos históricos credais da fé. E mas falou em ajudar os pobres. Ok, Tomás de Aquino também fala em ajudar os vulneráveis. Então isso, a tradição cristã sempre teve elementos de reflexão sobre a misericórdia. O Senhor Jesus, lá na parábola do bom samaritano. Então, assim, a Bíblia, chorar com os que choram. Então, não estão trazendo nada de novo. Mas eles acabam sendo uma variação contemporânea do ebionismo, que foi uma heresia antiga lá da patrística, né? A qual a patrística teve que lidar, os gnósticos, né? E o ebionismo falava que Jesus não era Deus, mas era um profeta que alimentava os pobres. Ebion, do hebraico, pedinte de esmola, mendigo, alguma tradução nessa, né? E a teologia da libertação nada mais é do que uma variação contemporânea do ebionismo com a epistemologia marxista, né? E a partir da teologia da libertação, com essa divisão de luta de classes, né, as ideologias do século XX sempre dividindo alguém por alguma coisa. Então você tem divisão de ascendência, né, ascendência ariana, ascendência judaica, e então começa a dividir. Aí você tem, não é mais raça, agora é classe. Então você tem os opressores e os oprimidos. E aí você tem as variações, a teologia negra, né? Que aí vai novamente dividir. A gente tem que entender que teólogos muito importantes na tradição cristã, diria os mais importantes, por exemplo, Atanásio, Cipriano de Cartago e Agostinho eram negros. Tá? Então,
os teólogos mais importantes que legaram para a gente a como interagir com Trindade, com a divindade de Cristo, os credos de Nicéia, niceno constantinopolitano. Então, eram negros, tá? Então, assim, mas novamente vem elementos de divisão. E aí você tem a variação para o feminismo. E aí você tem todo o desdobramento, eu falo aqui do feminismo, enquanto você trazendo um elemento, digamos assim, sociológico e tratando ele como normativo, esse elemento como normativo para se fazer teologia. Isso não é bom, né? Porque quem é a autoridade? A Escritura. Então, a Escritura oprime a mulher. Quem foi a primeira que viu Jesus ressurreto? Né? O que Jesus fez em João capítulo 4? Um homem judeu ao meio-dia, um homem com a vida imoral ilibada, falando com uma mulher samaritana e com má fama por questões de problemas conjugais, né? Então Jesus está quebrando um paradigma ali. A mulher achou estranho. Se a senhora está falando comigo, mas não só fala, como ele salva, como ele chama pela graça e envia essa senhora a Samaria. Faz dela uma missionária, né? Ponto. Então, peraí, a Bíblia oprime, acho que é o Saião que fala, né, que a Bíblia era uma péssima estrategista de marketing para o seu tempo, né? Então só mostra que ela é verdadeira. Então essas sacadas engraçadas do professor Saião. Se eles quisessem realmente fabricar a Bíblia para que ela fosse preservada no sentido de concordar com a sua cultura, não daria certo, né? Exato. Ela quebrava todos os paradigmas e ainda assim permanecia. Exato. E aí você tem divisões e por aí vai, até questões aí que distorcem a criação, né? Então, são as tendências teológicas. Hoje se fala muito de teologia narrativa, né? E etc. Então, você tem variações. Agora, em 1974, um luterano, se não me engano, o seu nome é Gerhard Meyer, é um luterano da ala confessional, ele escreveu um livro que em português seria O Fim do Método Histórico Crítico, né? Então, assim, eu não estou dizendo que a igreja não tem seus inimigos, mas que as coisas hoje acho que estão um pouco mais claras para todo mundo, né? As bases para se manter a filosofia liberal elas já foram derrubadas tanto por estudiosos, como você acabou de citar, né, um luterano que escreveu sobre isso, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Mostrar que você não tem mais fundamentação para se manter um método como esse como base da sua hermenêutica. Seria essa a ideia. A crise hermenêutica tá um pouco mais clara, mais né? resolvida. Então o Brasil é um país assim nosso, né? A América Latina. Isso eu ouvi de professores, tá? Eu confesso que eu li, mas estou aqui replicando um ensino que recebi e para mim ele faz sentido. Que, por exemplo, nós não somos tão lógicos ou preocupados com retórica como os europeus. Nós somos mais passionais. Então, eu estava vendo meu time jogar basquetebol. Eu gosto de basquete, acompanhei mais... eu sou mais do basquete do que do futebol, digamos assim. E vendo meu clube num jogo de basquete, estava lá uma marca que estava patrocinando o campeonato, era o campeonato nacional, e aí dizia o seguinte, o Brasil não se explica, se sente. Já fazendo referência a uma narrativa. Você tem ali um elemento epistemológico nosso. Sim. Ok? Então, então, assim, é mais a coisa do... Você não explica, mas você experimenta. Ok, vamos refletir sobre isso. Quando isso vem para o nosso contexto de povo de Deus, então é uma fé muito mais experimental. E veja bem,
nós aqui estamos num ministério que tem influência da tradição puritana, e os puritanos falavam muito da fé experimental, mas essa fé experimental guiada pelas escrituras, é uma fé que você também entende até certo ponto, porque há elementos de mistério nela, mas ela também é plausível e a gente compreende até certo ponto. Quer ter experiências com Deus? Tenha, mas tenha com a verdade de Deus. Né? Ponto. Isso. Vai lendo a Bíblia. Juan, caminhando para o nosso final, eu acho que é importante a gente poder encorajar os irmãos, né, os jovens, o vocacionado, que estão passando por esse momento de aproximação desse tipo de teologia, ou até mesmo sendo influenciado por ela. A gente tem jovens indo para a faculdade e que estão sendo mergulhados dentro de uma teologia com narrativa, dentro de uma teologia negra, como você citou, a questão dos gêneros e tudo mais. Essas teologias, pelo que me parece, elas buscam um tipo de libertação do homem pelo próprio homem, pela própria coisa, né? Que tipo de palavra você poderia dar de encorajamento a esse jovem que nos ouve, que esteja passando por uma faculdade, que esteja passando por um momento desse no seminário e que tem visto esses traços de libertação do homem pelo próprio homem? Procure a teologia saudável. Esse é o maior encorajamento. Procure uma teologia que alimente a sua fé. A gente leva muito a sério, e alguns de nós aqui somos afeituosos eu não pareço tanto, mas estou tentando, questão de exercício físico. Né? E quando você começa uma jornada de consciência maior da sua saúde, você passa a escolher melhor o que você come. E você percebe que determinados alimentos fazem mal e podem ter consequências na sua saúde a longo prazo. Esse mesmo princípio nutrológico, por assim dizer, ele deve ser aplicado à fé, né? Deve ser aplicado à nossa peregrinação cristã. Então, a escolha com carinho, numa mordomia, assim como pessoas fazem com uma mordomia do corpo, do que Deus criou, e Ele nos criou como uma unidade, né, psicossomática. Então, a escolha com carinho aquilo que nutre a sua fé. Né? Não mexa com coisas as quais você ainda talvez não esteja pronto, se for o caso. Não seja vencido por uma curiosidade e por talvez por uma questão de ego, de você apresentar um conhecimento que, né, o estudante de teologia ele lida com algo com conhecimento num nível que os seus irmãos na fé não lidam. Isso é mal direcionado. Se não houver um cuidado com o coração, ele pode ser altivo. O conhecimento ele é para o serviço, né? Então, o pastor Mark Dever ele tem uma fala muito legal, que é uma pregação que está aqui no canal da Fiel, falsas conversões, suicídio da igreja, alguma coisa assim. E ele fala de pessoas que chegam para ele, eu estou lendo teologia, eu leio os reformados e tal, e ele fala, olha, se você não der carona para uma senhora de 60 anos, eu não acordar mais cedo para ajudar uma senhora, uma anciã a congregar, eu vou duvidar da sua conversão. Porque... Já dizia Tiago, né? Só brincar com ideias, já dizia Tiago. É o livro que a gente está pregando até na Redentor. É uma fé plausível, mas é uma fé que serve, né? Que leva ao serviço, perdão. Então, assim, ame a sua igreja, sirva os seus irmãos, veja a sua tarefa como Barth, ele tem um exemplo fenomenal, que eu gosto muito, né? Ele fala que o teólogo é o jumentinho que está carregando Jesus ali no domingo de Ramos, né? E eu acho essa ideia maravilhosa. Quando eu postei essa fala na internet, eu coloquei uma foto minha com 10 anos de idade que eu fiz o burrinho no teatro, né? No domingo de Ramos. Então, criado numa tradição religiosa, então é sensacional. E a ideia, assim, não é ofender a nós mesmos, mas a ideia é que nós
levamos Jesus no sentido de comunicá-lo e servir o seu povo. Então, seriam esses dois. Estude uma teologia saudável, que nutra a fé, e também sirva a igreja, sirva os irmãos. Você diria também que nutre a sua fé e te confronta com o seu pecado? Porque esse eu acho que é um ponto primordial das teologias, que é justamente você não ser confrontado pelo aquilo que você estava sentindo, ou pensando, ou vivenciando, mas você aceitar isso, e aí você busca uma teologia que te liberta por conta disso. Né? Já vi pastores, por exemplo, pastores conhecidos na internet, falarem a você lutar contra um vício lendo boa teologia sistemática. Acho que é John Piper que fala, por causa da questão da ênfase ali na santidade de Deus, né? Então, bom, né? Muito bom. É bênção. Muito obrigado. Muito obrigado. Vini, quer dizer algo específico sobre o nosso tema aí? Agradecer ao nosso querido Não, convidado. só agradecer mesmo, pastor Juan. Infelizmente a gente está acabando. Só porque a gente tem que acabar mesmo, né? Eu ficaria aqui ouvindo. Ele vai embora pro Rio de Janeiro de ônibus, né? Corajoso, né? De ônibus. Né? Mas só mais tarde. Ainda tem muita resenha aqui, né? Não, mas a gente não quer esgotar as suas energias. Nós já passamos até mais de 1 hora, mas porque realmente estava muito bom, estava muito... Obrigado, gente. Uma honra poder participar. Palavras muito sábias. E eu gostei muito porque realmente foi muito, além da profundidade de tudo que o senhor falou, foi muito prático, né, em relação a conselhos para que aqueles que estão estudando teologia não caiam nesses mesmos enganos, porque, como o senhor disse na nossa conversa antes da gravação, né, não há nada novo debaixo do sol. Tudo que nós estamos vendo hoje aí, né, nas mídias sociais, principalmente onde muitos pastores e mestres pouco ortodoxos, né, estão falando, na verdade é apenas um eco, um tanto quanto modificado, de algumas dessas inverdades, né, e heresias que no passado já foram propagadas. Né? Um outro ponto, rapidinho, é estudar teologia em oração. Né? O professor Franklin Ferreira, aí nos seus canais pessoais, divulgou fez um estudo sobre oração. E aí você vê, Calvino escreve nas Institutas, grande tratado, um capítulo sobre oração. Bernardo de Claraval, ele fala, adoro essa fala dele, gosto muito, né, dessa fala dele, ali no escolasticismo, a teologia nos leva a amar mais a Deus. Então, tendo isso em mente, a orar com a comunidade... Procure esse artigo, acho que é no Teologia Brasileira, que tem um artigo do Frank sobre Salmo, que é muito bom. Eu acho é excelente. Eu tenho falado ao Frank, por favor, escreva um livro sobre oração pra gente. A gente precisa... A gente já tem Salmos, com certeza é o melhor livro que a gente pode aprender a orar. Mas com certeza o senhor dotou com certeza o Franklin de dons e talentos para poder nos ajudar no Brasil com oração. Professor Franklin, sem passar mais trabalho para o senhor, que tal escrever um livro sobre oração para a gente obrigado, né? Eu não sou ninguém para pedir, mas obrigado. Eu também não, para corroborar esse pedido. Eu queria incentivar você que nos acompanhou nesse episódio a poder se inscrever no nosso Cursos Fiel e ter aula com o Juan sobre esse tema, sobre os diversos outros cursos que você já gravou conosco. É tão importante esse tema que eu gostaria de incentivar você a não dar like, mas sim a compartilhar com o aluno, com o jovem, com aquela pessoa que você entende que precisa ser incentivado ou ser resgatado, talvez seja essa uma boa palavra, daquilo que ele está vivendo hoje. É muito triste ver jovens perdendo sua fé por conta de saqueadores de Satanás com uma teologia maldita. Então eu quero te incentivar. Não precisa dar o like. Compartilha com essa pessoa. Diga, olha, acho que seria bom para você poder assistir esse episódio que vai ajudar o seu coração, e eu tenho orado por você. Continue orando por jovens, né, que estão indo ao seminário, que estão indo fazer seus trabalhos missionários, porque essas pessoas precisam do cuidado do coração e da mente também. É isso. Obrigado vocês por mais um tempo. Obrigado você que nos acompanhou. A gente se vê no próximo episódio aqui dessa nossa primeira etapa do nosso podcast. Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.
O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de fala portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre em nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.